Moçada, hoje chegamos com um aniversário de 45 anos para rodar o heavy metal. Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o peso do dia chegando para pôr mais peso na sua vida, com mais um aniversário aqui do Clube dos 45, mais um daqueles petardos que abriram a década de 80, famosa década de 80, tão importante para o peso. Mas antes de falarmos então do petardo que está hoje fazendo aniversário, neste dia 5 de maio, né? Eu queria pedir para vocês, então, para você que ainda não se inscreveu, que o faça, né? Que deixe o seu like para o canal continuar crescendo devagarinho, assim, do jeito que está indo. Moçada, e o play que nós vamos alardear hoje aqui, que está completando 45 anos, não é outro senão esta coisa maravilhosa aqui, o segundo álbum do grande grupo britânico Saxon, Wheels of Steel. Então aí, um título que tem tudo a ver, né, com o heavy metal, as rodas de aço, então aquilo que remete à velocidade, à rodagem e tudo mais. O Saxon então chegava aqui já em 1980 nesse seu segundo álbum. O Saxon, que é um daqueles três, né, principais que eu coloco assim da New Wave of British Heavy Metal. Os três principais, não que sejam assim melhores do que os outros não foram bons, que eu sempre falei aqui muito eu sempre falo aqui muito da New Wave of British Heavy Metal como um grande movimento, né, com grandes bandas, mas o Saxon, Iron Maiden e o Def Leppard são as que mais fizeram sucesso, as que mais ficaram, né, na estrada aí, fazendo sucesso até hoje. Então, acho que é o trio principal da New Wave of British Heavy Metal. Aquelas coisas que a gente sempre fala, né, que uns têm mais sucesso que os outros, não que os outros tenham menos qualidade, né. E o Saxon é um desses três aí mais bem-sucedidos, desse grande movimento que surgiu lá na Inglaterra no final dos anos 70 e início dos anos 80. O Saxon foi um pouco mais prematuro do que o Iron Maiden, por exemplo, se a gente comparar assim, nos seus lançamentos, né? Que o Iron Maiden lançou seu primeiro disco em 80, que já foi resenhado aqui recentemente, que fez o seu aniversário de 45 anos também já neste ano, né? E o Saxon já tinha lançado o seu primeiro em 79, e em 1980 lançou esse segundo e o terceiro Strong Arm of the Law, que vai ser também lembrado o seu aniversário aqui daqui a alguns meses, um pouco mais para frente. Mas hoje, então, é o dia de falarmos desse segundo álbum do Saxon, o Wheels of Steel, né, que traz aquela mesma formação do primeiro disco e que consagrou a banda nesses seus primeiros LPs, né? O vocalista Biff Byford, o baixista Steve Dawson, a dupla de guitarras Paul Quinn e Graham Oliver, e aqui o Pete Gill na bateria, o Pete Gill que depois de algum tempo, ao sair do Saxon, tocou também no Motorhead. Então, moçada, uma época aí, né, que o heavy metal estava sendo resgatado, né, voltando a ganhar o seu prestígio de novo, depois daquele abalo lá por causa do punk rock na segunda metade dos anos 70. Veio aí a New Wave of British Heavy Metal, né, um movimento que tem um vídeo aqui que já fala a respeito deles, né? Para quem não viu, dê uma espiadinha lá, é um dos nossos primeiros vídeos, o segundo, se não me engano, que fala desse movimento. E o Saxon, um dos ícones, né, um dos principais pilares do movimento, lançava aqui o seu segundo disco, calcado num heavy metal tradicional, bastante ácido, bastante agressivo, bastante maravilhoso também para a época. Mais um disco fantástico aí, a abrir muito bem esta década de 80, que teve tanta importância e teve tantas pérolas aí que vieram a abrir essa década no ano de 1980, né? Um ano muito profícuo de grandes lançamentos. Esse aqui é mais um deles. Então, moçada, vamos dar uma olhadinha nas faixas para a gente comentar um pouco melhor a respeito do Saxon, dos seus músicos, das suas músicas e deste grande disco aqui, que hoje nós temos a felicidade de ver completar 45 anos. Teve 3 singles nesse disco aqui, tá? E nós vamos falar deles quando chegarmos aqui na faixa que foi single desse play. Abre com a Motorcycle Man. Então aí, né, falando das rodas de aço aí, já abre com as rodas na motocicleta, no caso, né? Essa música começa com um barulho de motocicleta, né, correndo,
e o ronco das motos vai se fundindo ao som das guitarras. Muito legal depois, né? O som dos motores das motos aí sendo, do escapamento das motos, né? Ou da falta deles, né? Sendo aí fundido, né? E substituído pelo som das guitarras. Então, ó, é um heavy metal assim bem tradicional, tá? Com aquela batida trovejante, uma música rápida, uma música bem escolhida mesmo para a abertura do play aqui, que abre com o pique lá em cima. Seguindo, Stand Up and Be Counted. Essa aqui, ó, riffs cortantes, um heavy metal bem pau, assim como o primeiro, né? O Saxon nessa época aqui era bem pau, né? Soltava os bichos mesmo. Aquele heavy metal simples e direto, com grande vocal, aquele baixão meio sincopado, né? Bastante destacado aqui do Steve Dawson, uma base inflexível, a não ser por algumas interações aí de viradas de bateria fantásticas, outra grande faixa aqui, um belo solo, tudo de bom nesse heavy metal aqui. Seguindo, o primeiro single, 747 Strangers in the Night. Essa aqui é uma música famosa do Saxon, né? Que ficou durante milênios fazendo parte aí dos shows da banda. Ela já começa com um solo aí arrasando, um baixo lindíssimo e potente, grandes riffs, guitarras um timbre assim bem do heavy tradicional da época mesmo, bem legal, grande trabalho nos bumbos, né? O Pete Gill aqui muito bem, com a belíssima faixa também, muito bem escolhida para o single, muito bem escolhida para o Saxon tocá-la ao vivo durante tantos anos depois na sua carreira. Seguindo a faixa título, Wheels of Steel, também um outro single, mais um dos singles desse disco aqui, que aliás foram bem sucedidos. Ela já começa também aqui arrebentando. Essa aqui, moçada, ó, é uma faixa grudenta e essa Wheels of Steel, se a 747 lá, ela passou muito tempo fazendo parte dos shows do Saxon, essa aqui não ficou atrás, tá? Acho que até hoje o Saxon toca essa música ao vivo e não é para menos, tá? Uma das grandes composições do disco, uma grande faixa. Olha, é uma essência do heavy tradicional. Não dá para nem falar muito, vou falar isso, sabe? Heavy tradicional na sua essência. Ouçam e curtam lá para vocês entenderem melhores. Seguindo, Freeway Mad, tá? Outro heavy metal de arrasar, bem veloz, pauleiríssima. Essa é mais curtinha, tá? E tem aí uns efeitos de sirene, umas coisas aí, aquela arrasa quarteirão também. Seguindo uma outra arrasa quarteirão, City Light Shine. Essa aqui, ó, mesma linha da primeira, né? Só que um pouco mais longa, bem ácida também. Detalhe para ela dar uma paradinha de guitarra, sabe, no meio lá, e fica só o baixo ali. A guitarra e a bateria também para, fica só o baixão ali, numa marcação muito legal. Lá pelas tantas ela fica um pouco mais cadenciada, uma belíssima faixa também. Depois Street Fight Gang. Aí, mesmo pau das anteriores, tá? Seguindo com o ritmo bem violento que tem esse disco aqui, muito peso, violência, né? Aquela violência belíssima do heavy metal. Quando eu falo da violência, é aquela violência do heavy metal tradicional, tão bacana da gente curtir, né? Mais um arrasa quarteirão ali. Seguindo, o terceiro e último single da banda, Susie Hold On. Essa aqui já bota um pé no hard rock. Essa aqui tem muito de hard rock no seu andamento. Bem legal também, ela começa assim, aquele início pesado, baixo, bateria, guitarras belíssimos, depois entra um vocal muito bacana para dar o complemento total, assim, uma música assim, muito legal, uma interpretação vocal, assim, completando tudo, né, com muita maestria, uma faixa muito caprichada, uma grande composição, ela quebra um pouquinho o ritmo, né, com a sua levada mais hard rock, sim, uma faixa muito legal mesmo, grande Saxon aqui, grande trabalho. E encerra com Machine Gun. Machine Gun, como o próprio nome diz, uma verdadeira metralhadora de heavy metal tradicional, né? Retoma a quebradeira anterior, não deixando pedra sobre pedra. Esse disco aqui é o que eu vou falar para vocês? Uma hecatombe do heavy metal, sabe? Um disco brilhante, um disco faiscante, um disco fascinante, um grande trabalho desta banda aí, que jamais desenvolta depois do seu primeiro LP, que sempre tem ali, você vê uma banda meio insegura, meio
nervosa e tal. Aqui a banda já estava bem mais segura de si, preparando já o terreno para um outro grande lançamento que veio ainda no ano de 1980, né? Que é o Strong Arm of the Law, que nós vamos falar dele aqui também, né? No seu aniversário. Então, moçada, olha, um grande play, mais um daqueles que, como outros que nós falamos aqui de 1980, abria a década aí com muita qualidade, com muito pau, com muita violência. Violência, como eu falo para vocês, é aquela bela violência do som pauleiro, do heavy metal tradicional. Então, moçada, ó, um disco maravilhoso. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Quem não conhece tem que conhecer, porque um grande documento, mais um grande documento do heavy metal, o Saxon, é fantástico. Então vai lá, moçada, curtam de montão, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!